Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar, 10 razões que o ateu ele não vai à igreja. Se você quer saber quais são essas 10 razões que o ateu não vai à igreja, fica até o final desse vídeo e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum outro vídeo, e também me deixa aqui mais alguma outra razão que você que é ateu e você não vai à igreja. Me conta aqui, eu quero saber também essa razão. Vou dar 10 razões que o ateu não vai à igreja, tá bom? Primeira razão que o ateu não vai à igreja ele não vai à igreja porque ele vê que é uma verdadeira passatempo, né? Então ele prefere descansar, prefere estudar, aprender novas coisas, ou trabalhar, viajar, enfim, ficar com a família. Ele realmente vê que para ir à igreja ele é um passatempo, que muitas pessoas vão para a igreja, né, por conta de passatempo, porque às vezes não tem o que fazer em casa, algumas coisas, porque é um interior, porque é um lugar que não tem muitos lugares para ir. Então ele vê o ateu, por ele não ir para a igreja, ele vê que é um passatempo, porque ele poderia estar fazendo mais coisas mais importantes, sim, para ajudar a sua vida, para sua vida ir mais em frente. Porque às vezes quando o ateu vai para a igreja, fala as mesmas coisas, o pastor lê as mesmas coisas, e às vezes o ateu já sabe de tanta coisa da Bíblia, que ele não vai perder o seu tempo, passatempo, de ficar indo para a igreja para escutar um líder religioso lendo as mesmas coisas que ele até já sabe. Então ele prefere passar o tempo dele com mais coisas relevantes, né? Descansar, cuidar da saúde, fazer outros tipos de outras coisas mais importantes. Então, segunda razão que os crentes... Ai, gente, aqui tá ventando muito, viu? Segunda razão que o ateu não vai à igreja é que tem muitos pastores, né, que fica gritando e fica, enfim, gritando nos ouvidos das pessoas. E isso é muito chato, né? É muito chato, é muito desconfortável. Você que quer uma paz, você quer um silêncio, você quer estar em paz consigo mesmo, você fica com uma pessoa gritando no seu ouvido até o final do culto, e isso é muito chato para os ateus. Então essa é uma razão que os ateus eles não vão à igreja, tá bom? Terceira razão é porque vê que os crentes é hipócrita. Muitos ateus eles não vão à igreja porque eles veem vários relatos de perto, né? Vê os comportamentos de pessoas que cristãos ou crentes, que elas são pessoas 100% hipócritas. Elas faz tudo ao contrário e vai para a igreja, e ele não quer ser mais um hipócrita. Então por isso que ele prefere não ir para a igreja, por conta que para ser mais um hipócrita, então ele não quer ir para a igreja por conta disso, porque ele vê que muitas pessoas hipócritas vão para dentro da igreja, e isso ele não gosta, né, de pessoas hipócritas, pessoas que fingem o que não é, e por isso que ele não vai para a igreja. Quarta razão que o ateu não vai à igreja é porque o pastor, o líder religioso, só fala de dinheiro e dízimo, né? Dízimo é de tudo, até o final do culto, ele falando sobre dízimo, falando sobre coisas relacionadas a materiais, né? E o ateu ele não vai à igreja por conta disso. Essa é uma das razões que o ateu não vai à igreja, por conta que fica falando em dízimo, só fica falando em oferta, enfim. Quinta razão que o ateu não vai à igreja é porque muitos religiosos, charlatões, pastores, ficam colocando medo nas pessoas. E um ateu que ele é muito estudioso e sabe que sobre a Bíblia, sobre as coisas das religiões, então ele não vai suportar ir para uma igreja e ficar vendo aquilo, os charlatões religiosos colocando medo em pessoas inocentes, pessoas, enfim, que
Elas acham que estão no lugar certo, e tá acreditando numa pessoa que coloca medo nela. E, enfim, fica colocando medo nelas, né? E isso, os ateus, eles não gostam porque eles sabem da verdade. Então, ele não vai ser enganado. Por mais que ele seja ir para a igreja, mas ele não vai ser enganado por medo de ninguém, porque ele sabe que um dia, quando ele foi religioso, ele sofreu muito com esses medos que os religiosos colocavam, pastores. Então ele não aguenta ir para a igreja e ficar vendo aquilo tudo de novo, o líder religioso colocando medo nas outras pessoas, que ele foi uma vítima e ele não gosta de ficar vendo essas coisas na frente dele, porque ele já sofreu muito. Então ele prefere não ir para a igreja por conta disso. A outra razão, né, sexta razão que o ateu não vai à igreja é porque os religiosos, crentes, pastores, eles gostam muito de colocar a culpa, eles amam colocar a culpa no diabo por tudo, né? Eles fazem as coisas do diabo, né? E depois diz que coloca a culpa, e depois coloca a culpa no diabo. E isso chega a ser hipócrita, ser nojento, porque eles fazem as coisas, eles mesmos fazem as coisas, e eles dão as coisas erradas, que eles dizem que é errado, e depois assumem que foi o diabo que fez, sendo que foi eles mesmos que fez. Então chega um nojo, o ateu ir pra igreja e ficar só escutando isso, culpando o diabo, sendo que ele fala no diabo o tempo todo dentro da igreja. Do começo até o fim. Fala mal do diabo, fala mal do demônio, sendo que não sei se é uma forma, né? O ateu, ele vê que é uma forma de poder colocar mais medo nas pessoas, e as pessoas viverem pregadas dentro da igreja. Mas essa forma não quer dizer que o demônio, o mal, o diabo, não esteja dentro lá, né? Porque eles acham que só lá dentro da igreja que não tem. Mas a maioria só vive mais lá do que outra coisa. Então, isso chega a ser chato, né? Os ateus. Por isso que os ateus, eles veem que a gente tem a natureza animal, a gente tem o lado trevas e luz. Então a gente não vai o tempo todo só ocupar as trevas, porque até pelas trevas, pelas coisas erradas que a gente faz, pelas coisas que eles dizem que é o demônio que faz, né, na vida da gente, tudo é aprendizado, e a gente, para o mal existir, o bem tem que existir. Então não tem como você culpar só algo que você gosta de fazer, sempre fazer as coisas do mal, dizer que ele é o culpado, e depois é mais fácil, né? Você fazer as coisas do mal, dizer que é o do mal, culpar ele o tempo todo, e depois dizer que fazer e depois culpar ele. É muito fácil isso, né? Aí você o tempo todo vai gostar de fazer as mesmas coisas e vai culpar ele, porque fica mais fácil. E se você pra mim, na minha opinião, né, eu acredito que todos os ateus também pensam assim, chega a ser muito fácil ser crente, porque você faz as coisas erradas e depois culpa o diabo, né, por ter aquilo ter acontecido. E a gente que é ateu, a gente não culpa o diabo, a gente tem mais ansiedade, é mais difícil a vida, sabe? A gente, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente culpa nós mesmos. E por isso que a gente tem a grande responsabilidade de fazer alguma coisa errada. E quando a gente faz, a gente pensa muito, e a gente até mesmo antes mesmo de fazer, a gente fica com aquele negócio dentro da gente. Então, para os crentes é muito fácil ser crente, porque eles culpam o tempo todo o diabo, mas eles fazem as coisas, então fica muito fácil, né? Então, sétima razão que o ateu não vai à igreja é que eles veem que as pessoas que vão para a igreja estão fora da realidade. Tipo, elas querem colocar aquelas músicas evangélicas, viver naquele negócio ali endorfinada, né? O hormônio do cérebro. E se sentir especial, né, na igreja e tudo mais. E enquanto aqui fora, o mundo tá caindo aos pedaços, né? A guerra, furto, várias outras coisas. E eles tentam fugir da realidade. Então, o ateu, ele não gosta de viver em fantasia, né? Ele gosta de viver na realidade. Então, por isso que ele não vai à igreja. Porque só quem gosta de viver na fantasia é quem gosta dela. Então, a gente prefere
viver mais na realidade do que viver na fantasia, porque a fantasia demais, você vivendo muito na fantasia, faz com que você enxergue a realidade de outra forma, né? E a realidade é mais. A realidade é a realidade. Não adianta você ficar fugindo da realidade, indo pra igreja pra fugir dos seus problemas e ele vê, o ateu, ele vê que a maioria das pessoas que vão pra igreja são pessoas que tá com peso na consciência. E por isso que ele não fica tão preocupado de ir à igreja, né? Então, ele vê que os que mais vão pra igreja são as pessoas que mais fazem o mal e tá com peso na consciência. Então, é isso. E gosta de viver na fantasia. Outra razão que o ateu não vai à igreja é que as pessoas religiosas crentes são pessoas muito fingidas. E isso dá nojo ao ateu. Porque o ateu é muito verdadeiro, né? Não quer dizer que ele só porque é ateu e ele não quer igreja e faz o que quer, né? Não é assim. Ateu, eles são muito verdadeiros porque eles são para outras pessoas. Então ele não suportaria viver dentro de uma igreja com pessoas fingidas, falsas, pessoas que não são elas mesmas ali, são um comportamento dentro da igreja e dentro da casa delas são outras pessoas e na rua é outra coisa. Então eles preferem não ir à igreja por conta disso, por conta que ele vê muitas pessoas fingidas e gananciosas dentro da igreja, que só pensa nas coisas materiais e mais nas vidas materiais, mais na ganância de dinheiro e de coisas materiais, e se esquece da vida espiritual, que ele diz que está dentro da igreja, né? Que vive dentro da igreja. Então, 9 razão que o ateu não vai à igreja é porque ele vê a igreja como um grande comércio, né? Um grande comércio de ganhar dinheiro, né? Porque se não tivesse dinheiro, envolvendo dinheiro dentro da igreja, ele vê uma forma de que não iria ter ninguém dentro da igreja, nem, inclusive não ia ter pastor, né? Porque a maioria dos pastores vão à igreja, é pastor por conta do dinheiro, pelos dízimos e das ofertas. Tem uma frase que eu vi hoje no Instagram, que eu tô seguindo uma página que eu gosto muito, que é o Senhor, tem uma frase, né? O Senhor é o meu pastor, e é o meu pastor, e nada lhe faltará, né? Então, o pastor é o Senhor das pessoas e o dízimo e a oferta não vai faltar no dinheiro, no bolso desses pastores, desses líderes religiosos. Então, é isso, né? Então, por isso que já diz tudo, né? É um comércio que você vai pra lá e o ateu, ele vê que se pra você ter alguma coisa, pra eles prestar um serviço pra você, você precisa pagar alguma coisa, né? 10% do salário, a oferta, o dízimo, né? Então eles veem uma grande forma de empresa a igreja. Então por isso que ele não leva a sério a ir pra igreja. A 10ª e a última razão que o ateu não vai à igreja é que as pessoas são pessoas preconceituosas e que julgam as pessoas. Então, se for 2 mulheres lésbicas, ou 2 gays, ou homem com homem, mulher com mulher pra igreja, eles vão ficar olhando torto, vão ficar julgando com aquele olhar de julgamento, vai julgar, não vai querer bater, vai querer expulsar, ou até mesmo uma pessoa cachaceira mesmo, que chega lá na porta lá, entra lá, eles vão ficar julgando, né? Vai ficar com preconceito, vai orar, como eu já vi nos meus próprios olhos, fica discriminando, falando mal, enfim, fofocando, porque o ateu vê que os crentes, eles gostam de se sentir especial o tempo todo, então eles acham que sempre eles são melhores do que os outros, independente porque estão dentro da religião, né, dentro da igreja deles. Então, eles acham que as pessoas que vivem bebendo são gays, ou o sapatão, ou, enfim, são pessoas que estão sendo usadas por mal, e só eles que são especiais porque estão lá dentro da igreja. Então, o ateu, ele não gosta de se sentir especial, porque ele sabe que todos são iguais
E ninguém é melhor do que ninguém. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. E